Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador. Hoje, o entrevistado é Mauro de Nadal, ele que está no seu segundo mandato como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como deputado, já tem outros mandatos e a gente vai falar sobre isso no decorrer da entrevista. O Conexão Desbravador está começando. Olá, tudo bem? Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo aqui no Conexão Desbravador. Mais uma vez, seja para trazer boas notícias e também para falar sobre este início de mandato nesta sua segunda gestão como presidente do Poder Legislativo de Santa Catarina. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Laumar, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. É uma satisfação enorme estar participando do Conexão Desbravador, do Folha Desbravador, dizer que sempre tivemos um espaço maravilhoso para conversar com o nosso povo, não só de Chapecó, mas de toda Santa Catarina, através deste importante meio de comunicação. Então, digo a todos de que estou muito feliz por novamente estar aqui. Deputado, o MDB, o seu partido, no primeiro turno das eleições de 2020, não esteve junto com o atual governador que foi eleito no ano passado. Foi um posicionamento revisto no segundo turno e eu gostaria de saber como está a relação entre MDB, que no primeiro momento não havia apostado fichas no então governador eleito, como é que está a relação hoje do presidente da Assembleia com o governo do Estado? Enquanto nós tivermos esta possibilidade eleitoral de termos 2 turnos em estados e alguns municípios da nossa federação, é muito natural que cada partido no primeiro turno encontre o seu caminho e num segundo turno, aquele que não conseguir chegar no segundo turno faça novas composições. E isso foi o que aconteceu com o MDB. Nós fizemos uma candidatura composta por republicanos no primeiro turno, não conseguimos alcançar o segundo turno e aí houve uma decisão de partido em Santa Catarina de apoiar o senador à época, Jorginho Melo. A afinidade do MDB com a caminhada do Jorginho Melo, ela vem ainda do tempo em que nós o apoiamos dentro de uma grande composição para uma vaga ao Senado da República. Vitorioso com a primeira suplência do MDB, a esposa do saudoso Luiz Henrique da Silveira. Então há uma aproximação que vem desde aquela época. Então não foi difícil para o MDB, no segundo turno das eleições ao governo do Estado, decidir por apoiar Jorginho Melo ao governo do Estado de Santa Catarina. Então existe uma aproximação, existe uma afinidade de construção política. Em 2021, nós tínhamos também algumas divergências com o governo Moisés, pelo sistema com que ele havia implementado a política de gestão do governo do Estado de Santa Catarina. E nós, quando eu assumi a presidência em 2021, fizemos um trabalho de aproximação, de harmonização. E deu resultados positivos. Os nossos municípios de Santa Catarina nunca receberam tanto recurso financeiro do governo catarinense como foi naquele ano de 2021 e 2022. Então, o que é que nós estamos propondo nesse momento ao governo do Estado? O mesmo trabalho harmônico. E essa receptividade tem sido presente no governo do Estado de Santa Catarina, fazendo com que os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, possam trabalhar de forma harmônica, discutir as políticas importantes para o Estado de Santa Catarina, esquecer, por este momento pós-eleição, as bandeiras políticas e cuidar de Santa Catarina e do catarinense. Então, a relação MDB com o governador Jorginho Melo é uma relação boa, uma relação de boas conversas, de bons encaminhamentos, e eu acredito que quem ganha com tudo isso é Santa Catarina e é o nosso povo querido catarinense. Quais são as primeiras ações da Assembleia Legislativa nesse início do mandato? Olha, o primeiro momento foi a eleição da mesa diretora, que aconteceu justamente no dia da posse, dia 1º de fevereiro. Foi uma articulação aí que levamos vários meses para construí-la, de forma com que pudéssemos dar a oportunidade para todos os blocos representativos da casa ter espaço na mesa diretora. E passo seguinte foram as instalações das comissões permanentes que a Assembleia possui, que são 21 comissões que executam um trabalho de encaminhamento e análise
de projetos pertinentes a determinadas áreas. Então, implementadas essas comissões permanentes, a casa começa a dar fluidez ao seu trabalho, ao seu ofício do dia a dia, e principalmente a tramitação de matérias, né? Aí nós tivemos o primeiro projeto que deu entrada do governo do estado, que trata da reforma administrativa, é um projeto que é muito natural em todo o início de mandato, né? Que o governador possa ter aí o seu jeito de fazer a gestão, a sua equipe segmentada através dos espaços, secretarias e diretorias, para executar aquele trabalho que ele se comprometeu com Santa Catarina. Então, nós não vamos ter dificuldade, evidentemente, de fazer com que essa matéria seja aprovada aqui na casa. Porém, sempre existem alguns detalhes que causam um certo descontentamento em algumas categorias de servidor. Então, a casa vai permitir agora, nessa tramitação, que a gente faça essas discussões amplas com todos esses segmentos, né? O projeto já está tramitando, já teve admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, agora está na Comissão de Finanças, onde nós faremos as audiências públicas, faremos as emendas por parte de parlamentares ou por parte de bancadas, né? Então, esse é um dos projetos que deve, nos próximos dias, ser levado a plenário e, além disso, claro, já iniciam as discussões de projetos que o governo pretende encaminhar para a Assembleia, e a Casa já se antecipa nesse processo de discussão, até porque o deputado está em todos os cantos do estado de Santa Catarina, ele ouve a sociedade traz a demanda e, evidentemente, que dentro dessa estrutura de demandas estão os servidores públicos do estado catarinense que procuram os seus deputados em suas bases, em suas regiões. Então, a discussão, embora o projeto não esteja aqui, ele já acontece. A Casa já está em plena atividade fazendo essas discussões, como é o caso da universidade gratuita. Exato, seria a nossa próxima pergunta exatamente sobre isso, deputado, que talvez no setor de educação, talvez um dos principais programas que se tem em registro, um dos principais programas de governo em nível de estado de Santa Catarina. Como é que a Assembleia Legislativa espera esse projeto? O governo do estado já está fazendo articulação entre os deputados, porque, num primeiro momento, um projeto que parecia ser muito tranquilo, a gente ouvindo outros debates, outras fontes, parece que a situação não é apenas uma situação de orçamento. Existem vários agravantes, várias situações que precisam ser levadas em conta. Gostaria de saber do senhor, como presidente, como está a articulação para esse projeto e, principalmente, o cronograma, esse projeto entra em votação tão logo? Olha, eu ainda destaco que entre as peculiaridades deste projeto, o financeiro orçamentário será a maior dificuldade, até porque nós precisamos construir recursos novos para este programa. Hoje, o que está disponível na Secretaria de Educação já tem um destino para o ano de 2023, então vai ter que ser construído esse recurso. De que forma? Através do remanejamento de outras fontes orçamentárias, ou quem sabe através de remanejamento de outras secretarias. Então precisa ser construído este orçamento, porque se for levado ao pé da risca, conforme foi o anunciado, ultrapassa a casa de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Então isso é bastante recurso. Como é que a Assembleia e os colegas deputados e deputadas estão vendo este projeto? Um projeto importantíssimo. Não tenho dúvida que vai ter aprovação aqui no Parlamento. Acredito que até por unanimidade, vamos ficar um palpite aqui. Por quê? Porque todos nós queremos que o nosso estudante tenha condições de fazer um nível superior, principalmente de forma gratuita. Agora, o entrave financeiro vai fazer com que o projeto venha com algumas ressalvas, ou seja, não será para todos de forma 100%, vai ter algum regramento dentro deste cenário, porque o recurso do Estado para este ano não comporta. Chegado esse projeto aqui na casa, ele será um projeto discutido, até porque temos algumas interpretações. Vou expor aqui a interpretação minha, deputado Mauro de Nadal. Gratuidade, eu entendo que tem que ser para todos os alunos, então, de Santa Catarina. Nós não podemos segmentar, dizer que o sistema CAP pode dar gratuidade 100% e a universidade privada não dar nada, porque quem recolhe o imposto de Santa Catarina é o cidadão catarinense. Então, se o aluno está na CAP ou está na privada, ele é um cidadão catarinense. Então, se nós vamos dar
benefício para quem está lá no sistema CAF, nós temos que cuidar com carinho também de quem está lá na privada. Então vai ter que ter um equilíbrio dentro desse cenário, porque para nós deputados, nós não somos deputados de segmento, nós somos deputados do Estado de Santa Catarina, do catarinense, estamos aqui para representar este catarinense. E a igualdade é constitucional. Se nós formos conceder a um, o outro também tem o direito. Então nós vamos ter que fazer esse equilíbrio, fazer esta análise deste processo. Mas aí vem aquela discussão. Mas o sistema CAF não visa lucro e a privada visa lucro. Mas nós não estamos concedendo o recurso para a universidade. É ali que está a interpretação. Esse recurso tem que ser para o aluno de Santa Catarina. Aí sim nós vamos estar praticando justiça com todos os estudantes de nível superior do estado catarinense. Ok, mas a proposta original do governo tem uma relação muito direta com as comunitárias. E aí aqui no Conexão também a gente ouviu o representante das faculdades particulares e há exatamente esse questionamento por conta do destino de um recurso que é público. Como é que a Assembleia Legislativa vai manter então essa relação de cordialidade, isso é positivo para a democracia, essa relação de cordialidade do governo? Já existe um esboço entre os deputados de que se esse projeto vai trabalhar na linha das comunitárias ou vai abrir essa possibilidade de beneficiar o aluno e não a instituição? Na verdade, o que eu frisei aqui foi o posicionamento do deputado Mauro de Nadal. Correto, bem claro. O projeto não chegou ainda aqui na casa, e a partir do momento que ele chegar, não tenha dúvida que vai ser dada uma ampla discussão à matéria, porque ela está envolvendo, mesmo antes da entrada aqui na Assembleia, uma discussão extraordinária nas bases de trabalho dos deputados, né? E essa discussão, ela está fazendo com que cada deputado consiga ter um parâmetro, uma análise de encaminhamento do processo. Por quê? Vamos fazer um pequeno parênteses aqui no cenário. Nós temos a CAF, o sistema CAF, ou seja, as comunitárias estabelecidas em vários pontos do estado de Santa Catarina, mas elas não chegam à totalidade de 100%. Das regiões, como também as privadas não chegam. Mas onde está o sistema CAF, com algumas exceções, nós temos a privada presente. Mas aonde não está o sistema a CAF, nós temos a privada presente, que está dando oportunidade para os alunos daquela micro-região. Certo, então, numa relação de 70-30, pelas conversas que eu vi de outras fontes, né? 70% nos particulares e 30% nas comunitárias, o que para mim foi uma novidade. Esses números nós não temos ainda e nós precisamos fazer este levantamento numérico, não pela concepção de um ou de outro, nós temos que fazer um levantamento numérico por uma análise feita e elaborada pelo Parlamento catarinense, porque nós não podemos interpretar nada aqui com tendências para A ou para B, mas sim num contexto geral. Então nós temos que buscar essas informações, mas é visível de que muitas regiões nós temos somente a privada, outras nós temos somente a comunitária, e por isso que nós precisamos deste equilíbrio, porque este cidadão que está lá desfavorecido por uma comunitária, ele obviamente precisa também ter esse direito, porque senão não é justo. Então essa discussão, como disse, vai ser uma discussão muito ampla, e com certeza encontraremos aí o melhor texto para que o catarinense se satisfaça do encaminhamento. Deputado, uma visão otimista, esse projeto começa a funcionar, começa a chegar ao estudante já no segundo semestre, como é a proposta do governador? Olha, vai depender da agilidade do governo do estado em enviar o projeto para a Assembleia, né? O projeto ainda não tem uma data para protocolar aqui na casa, então vai depender deste momento. O que eu estabeleci e procurei, na verdade, nas conversas que tivemos com o governo e até mesmo na primeira reunião do governador com todos os deputados, para que acontecesse uma conversa prévia entre as principais comissões aqui da casa e o governo do estado, antes do envio da matéria para o parlamento, para a gente afinar algumas coisas que possam causar ruídos aqui na tramitação. Então, o projeto está em fase de construção no governo do estado, estamos aguardando para ver se o governo vai fazer esta conversa ou não com o parlamento, antecipadamente, né? Mas vejo de que, chegando o projeto aqui na casa, a casa não tem nenhum objetivo de morosidade. Nunca foi este o nosso lema de trabalho aqui. Então, chegando o projeto, a gente estabelece um calendário de tramitação e vejo que agora já estamos entrando no mês de abril, né? No mês de abril, 2 meses, quem sabe seja um período meio curto,
porque depois o governo vai ter que fazer a implementação disso. Vamos tentar fazer com que isso aconteça no segundo semestre, mas vejo com dificuldade, porque é uma ferramenta um tanto quanto morosa para a implementação. Ok, deputado. Outro assunto ainda relacionado à educação é que, no final de semana, os cortes em verbas de educação, principalmente nas bolsas de estudo de ensino médio, geraram reação, principalmente da bancada relacionada à educação dentro da Assembleia Legislativa. E essa situação, deputado, ela vem exatamente no momento que o governo se propõe, se coloca com o interesse de apresentar esse projeto da faculdade gratuita. A gente sabe que, legalmente, não é a responsabilidade direta do Estado o disponibilizar o ensino público superior, enquanto que nós temos registro de escolas estaduais em situação delicada, algumas escolas com goteiras, outras escolas com equipamento ainda encaixotado, porque não tem onde colocar alguns equipamentos. Como é que a Assembleia Legislativa pode protagonizar um projeto tão importante como é a faculdade gratuita, sabendo da realidade que nós temos do nosso ensino médio, que será, amanhã ou depois, serão esses alunos do ensino médio de hoje que utilizarão desse projeto de faculdade gratuita? E, na verdade, nós temos que fazer um resgate, Laudemar. O que é que gerou a elaboração daquele projeto que estendia o auxílio aos alunos do ensino médio? Nós estávamos num período de pandemia, as famílias sofreram por demais naquele período, e muitos desses estudantes, no passo seguinte, teve que ir para o mercado de trabalho para fazer com que a família não passasse necessidades, e acabou abandonando os estudos do ensino médio. E aí o Estado, no objetivo de resgatar esse estudante, trazê-lo de volta para a sala de aula, criou este pequeno auxílio que facilitava com que as famílias, então, pudessem manter os seus filhos estudando, né? Então, esse era o ponto, objeto daquele projeto. Só que aquele projeto era um projeto do governador Carlos Moisés. Tá? Agora nós temos o governador Jorginho, que tem os projetos que o elegeram governador do estado de Santa Catarina, foi um projeto vitorioso. É claro que virão inovações dentro do cenário. Esse do ensino médio, nós estamos ainda enfrentando essa dificuldade de trazer esse aluno para a sala de aula. Então, é claro que no momento que isso foi anunciado, causou uma certa discussão aqui dentro da Assembleia Legislativa, com alguns posicionamentos, principalmente da Comissão de Educação do Parlamento Catarinense. Mas é algo que está para ser discutido, deve haver um encontro secretário de Estado da Educação com a comissão aqui da Assembleia, para ver de que forma que faz este equilíbrio, só que dentro do orçamento do governo do Estado de Santa Catarina já estava a previsibilidade deste auxílio aos estudantes do ensino médio, como também a previsibilidade de termos recursos para recuperar os nossos educandários do Estado de Santa Catarina. Então, agora é um início de governo, é muito natural que os projetos eles se confrontem em algum momento dos encaminhamentos, mas por isso existe a Assembleia Legislativa, para fazer este equilíbrio e essa ligação do anseio da sociedade com a vontade de governar e também com os olhos voltados às condições financeiras que o Estado possui para fazer com que todos esses projetos se tornem realidade. Ok, deputado. Outro assunto que também tem sido bastante comentado é a conservação de rodovias, das rodovias catarinenses. A gente sabe da movimentação por parte do governo anterior e também da boa intenção desse governo que assume agora, mas a gente vê muita rodovia, estado afora, uma situação muito complicada, alimentando estatísticas de acidentes, e enquanto isso nós temos um pleito de uma ferrovia para chegar no estado, aqui na região oeste. Como é que nós podemos sonhar com ferrovias se as nossas rodovias ainda estão nesta situação? Rodovias que foram abertas há mais de 30, 40 anos, às vezes não têm recebido a conservação devida, que fará nós sonharmos com ferrovia, deputado? Qual é que é a linha que a Assembleia Legislativa pretende adotar para alimentar exatamente essa esperança de uma região que produz muito, e depende muito da rodovia, depende muito de pneu? Verdade, verdade. Nós temos que, e isso é difícil, sabe, de fazer chegar ao cidadão. Por que é difícil? Porque hoje o cidadão, ele movimenta a sua vida por um aparelho de celular, né? Tanto para o bem quanto para o mal.
mas o aparelho celular faz parte da vida, e aqui no aparelho celular a resposta ela é instantânea. Tá? Então o cidadão... Superficial, né, deputado? O cidadão, superficial muitas vezes. Sim, superficial muitas vezes, né? E o cidadão está lá rodando nessas rodovias diuturnamente. Houve uma troca de governo. Quando há troca de governo, o que acontece? O governo que está chegando, ele precisa se familiarizar com o momento. Ele tem que entender como é que estão as finanças, como é que está a estrutura, lançar o seu projeto de gestão, como é o caso da reforma que está aqui na Assembleia Legislativa, para aí sim abrir o caixa do governo do Estado e começar a fazer os investimentos. Em continuidade de governo, acontece quase sempre, na mudança de um mandato para outro, um período de uns 3 meses para que se ajuste a máquina para o início das atividades. Então, o que nós estamos enfrentando neste momento é o ajustamento da máquina. Logo, o governo deve fazer os investimentos, principalmente em tapa-buraco, para resolver esses problemas. É claro que ninguém quer estourar um pneu, muito menos uma roda, muito menos ter dano material quanto vida nessas rodovias, né? Então, essa é a dificuldade. Nós teríamos que ter aí a ferramenta de, pelo menos, fazer o tapa-buraco e não termos a interrupção neste período, né? E isso a gente percebe que o governo está tendo uma pequena dificuldade neste momento, mas acredito que ainda nesse mês essas atividades elas entrem em funcionamento. Agora vamos falar de rodovias e ferrovias, né? Eu vou de novo expor um posicionamento meu, tá? Eu entendo de que tem que ser passado para a iniciativa privada, tanto a rodovia quanto a ferrovia. Nós estamos falando há muitos anos sobre ferrovia, ela não sai do papel por quê? Porque a máquina pública não consegue dar a volta e fazer com que os recursos públicos alcancem esses investimentos. Agora, se a iniciativa privada assumir esse investimento, eu tenho certeza absoluta que em menos de 2, 3 anos nós temos resolvido o problema da ferrovia para o nosso oeste do estado de Santa Catarina. Por quê? Porque é muito mais ágil, a máquina pública ela é morosa, ela é lenta, ela é difícil. E é chegado o momento também de repensarmos a situação das nossas rodovias, quer sejam federais ou estaduais. Só que nós não podemos fazê-las de forma autônoma, elas precisam estar consorciadas, ou seja, se você passa para a iniciativa privada, a federal, tem que haver a necessidade e o compromisso de também manter a estadual, porque senão o que vai acontecer? As pessoas fogem da federal e vêm rodar na estadual, e aí o problema continua e se agrava cada vez mais, porque lá vai ter uma concessão, vai ter um pedágio. Então, qual é o papel nosso dentro desse processo de concessão? É cuidar do catarinense, que esse pedágio seja um pedágio justo, e cobrar também de que essas concessões deem resultado. Então, eu sou um defensor de que a iniciativa privada precisa assumir as rodovias e ferrovias, porque senão o Brasil perde demais em competitividade. Deputado, outro assunto que tem movimentado, que tem pautado o noticiário aqui na região oeste, é a situação do nosso hospital regional. Um hospital que foi criado há quase 40 anos e com pouco incremento de estrutura nessas 4 décadas. Como é que a Assembleia Legislativa pode ser protagonista de um momento como esse, sabendo que o hospital regional vive esta situação de déficit de orçamento, uma instituição que gasta 16 milhões e fatura, para usar o termo contábil, fatura 9 milhões. De que forma a Assembleia Legislativa pode estar presente numa situação como essa, porque nós estamos falando de saúde, não é nem um privilégio para ninguém, é saúde pública, que ninguém sabe quando vai precisar. A gente percebe que os 2 pontos críticos, quer seja na administração dos nossos municípios ou do estado de Santa Catarina, estão concentrados. O primeiro na área da saúde e o segundo na infraestrutura viária, né? Que é onde o cidadão acessa e necessita. Não desprezando em grau de importância educação, agricultura e outras áreas que são competentes às gestões públicas, mas essas 2 áreas são bem sensíveis. O Hospital Regional de Chapecó, ele tem encontrado aqui na Assembleia Legislativa sempre um grande parceiro para a construção de alternativas, mas nós temos que admitir isso, nós estamos vivendo em 2023 com tabela SUS que vem lá da década de 90, então hoje o sistema SUS é um sistema universal e importantíssimo para o brasileiro,
mas ele está muito defasado financeiramente. E isso faz com que os nossos hospitais, que prestam um serviço basicamente SUS, tenham dificuldade para gerir as suas despesas, como é o caso enfrentado hoje com o Hospital Regional do Oeste, o Hospital Regional de Chapecó, como a gente costuma dizer. Então, nós temos aí um déficit que vem sendo administrado com muita dificuldade pelo nossos líderes que comandam o hospital, e nós temos que encontrar as alternativas. Agora, recurso do governo do estado para pagamento de dívidas já contraídas é algo complexo. O repasse para pagamento daquilo que já está conveniado e é débito é possível, né? Então, um dinheiro novo com projeções para custeio desta máquina é possível. De que forma construir? O governo do estado vai ter participações dos municípios, governo federal. Como é que a gente constrói esse cenário todo? Porque você prestar um serviço e não ser ressarcido pelo serviço que faz é uma conta que não se encontra. Então, você vai ter sempre gerado um déficit disso tudo, né? Então, essa audiência que vai acontecer em Chapecó, provocada pela Câmara Municipal, né, através da nossa vereadora, é muito importante se nós tivermos a participação dos municípios também envolvidos dentro desse cenário, né? Porque todos, basicamente, os municípios da região, eles fazem os encaminhamentos direto ao hospital regional, aqueles que são referência em Chapecó, mas algumas especialidades, a regional de São Miguel do Oeste, tanto Joaçaba quanto Concórdia, o Xanxerê não atendem, e a referência volta para Chapecó novamente. Então, nós temos que encontrar uma forma de equacionarmos esta conta, né? Então, essa discussão, já no início do governo, ela é muito importante até para que os atores principais, governo do estado e administradores do nosso hospital regional, possam ter um entendimento do que é o necessário e o que é possível para que o hospital não venha a cada momento buscar socorro no governo do estado de Santa Catarina. E para isso também a União tem que ser chamada à sua responsabilidade, porque não é possível nós estarmos aí com uma tabela SUS defasadíssima, os hospitais dando o máximo de si para atender bem o cidadão que necessita do atendimento médico, e o governo federal simplesmente deixando esta bomba estourar no colo da administração e dos estados. Então, nós temos que ter também esta responsabilidade e esta participação de quem está gerindo o sistema de saúde nacional. Ok, deputado, outro assunto que também tem preocupado muita gente, aqui em Chapecó principalmente, é relacionado à segurança pública. A conversa, a situação tanto da Polícia Civil quanto da Militar, o primeiro caso, a primeira explicação é falta de efetivo. E aí não é uma culpa que a gente coloca sobre as corporações por conta desta situação que vem se arrastando há décadas. Como é que a Assembleia Legislativa pode ser protagonista numa situação como essa, sabendo que nós temos um efetivo de 10, 20 anos atrás e uma população que aumentou muito nesse período? E, enquanto isso, a população precisa e muitas vezes acaba por nem sequer registrar ocorrências, porque já não confia mais na resolutividade de problemas relacionados à segurança. De que forma, deputado, nós podemos acreditar que nós tenhamos uma segurança pública melhorada agora também na sua gestão? Se a gente analisar, fizemos uma busca de alguns anos atrás, a gente constata de que nós, na efetividade, nós tínhamos mais policiais atendendo alguns municípios da nossa região, né? Hoje a gente percebe de que a dificuldade financeira do Estado ela é grande e a necessidade do cidadão ela é urgente quando se trata de segurança pública. Como o Estado vai fazer esse enfrentamento? Nós temos vários modelos mundo afora de tecnologias importantes que ajudam por demais a segurança pública. Então, o governo vai ter que trabalhar de forma sintonizada com todos esses mecanismos que estão sendo oferecidos e que servem para ajudar a segurança pública, fazer esta recomposição do déficit de policiais em algumas regiões, em alguns municípios, onde nós temos um índice mais elevado de ocorrências que demandam esta ação da Polícia Militar e da Polícia Civil, aqui no estado de Santa Catarina, e fazer com que diminua significativamente
estas ocorrências, né? É uma missão fácil? Não é fácil, porque, como eu disse antes, o cobertor é curto, né? O recurso financeiro, principalmente agora com esta queda do ICMS nos combustíveis, na energia elétrica e também na telefonia, trazendo de 25% para 17%, o rombo no cofre do governo e dos municípios, ele já é sentido por todos, né? É um rombo muito grande, uma conta que nós temos que encontrar alternativas novamente. E desse valor do ICMS, que é a melhor receita do Estado catarinense, é que saem todas essas despesas. Mas vejo que o comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, principalmente o comando, já esteve conosco aqui numa visita institucional, tem apresentado ferramentas importantes dentro desse sistema tecnológico, dentro do sistema da diminuição de custos, para poder, com este recurso, fazer esta recomposição do material humano necessário para a execução dessas atividades e fazer com que a segurança do Estado de Santa Catarina possa continuar sendo ainda um exemplo nacional. Certamente, certamente. Santa Catarina é o primeiro em matéria de segurança, é um exemplo nacional. Só que nós não podemos perder isso e esquecer de que temos alguns problemas em alguns municípios. Então, temos que fazer esse enfrentamento e o Comando Geral está muito disposto, pelas palavras que nos trouxe aqui, em fazer esse enfrentamento. E a gente percebe também exemplos bem locais aqui também do quanto a corporação está empenhada para superar essa lacuna, né? A falta de efetivo é um dos problemas, mas não tem faltado empenho e dedicação para com a situação. Deputado Mauro de Nadal, a gente sabe da sua agenda também bastante disputada, não é para menos. A gente deixa esse espaço à sua disposição também para as considerações finais e também numa próxima oportunidade a gente pode conversar novamente sobre outros assuntos voltados também para o mandato do deputado Mauro de Nadal, porque ele está presidente, mas ele chegou ao cargo pela votação, então temos o espaço também disponível para falar em nome, para direcionar exatamente para o seu eleitor. Deputado, as suas considerações finais em respeito à sua agenda. Primeiro agradecê-lo por esse momento, né, a toda a sua equipe profissionalíssima, que trabalha e leva a mensagem não só do deputado Mauro de Nadal, mas também de toda a sociedade de Santa Catarina e dos colegas deputados e deputadas aqui no Parlamento. É claro que agora, nesta missão, por 2 anos, de presidir o Parlamento catarinense, eu não posso esquecer da minha atividade parlamentar. Irei cuidar dessa atividade da mesma forma como cuidava antes, claro que, quem sabe, com um pouquinho menos daquela presença que nós éramos muito constante em todos os nossos municípios, aí na nossa base de atuação e de trabalho, porque junto a isso também vem os compromissos do partido, né? Quando a gente assume um posto de elevada consideração, também vem as responsabilidades de trabalhar o partido a nível do Estado de Santa Catarina. Então já estou dentro desse cenário conversando com o nosso presidente interino, que é o deputado federal Carlos Chiudini, para montarmos uma agenda de trabalho e de articulação e rodarmos o Estado catarinense. Mas te agradeço por demais, Laurimar, nesse momento, né? Um grande abraço, um fraterno abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Ok, então esse deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, hoje aqui no Conexão Desbravador. E o programa volta em breve com mais assuntos relacionados ao dia a dia da nossa gente. Obrigado pela atenção e até mais.